Olá pessoal, mais uma vez voltando aqui com o programa Interbusiness, um programa que tem proposto aqui para você uma série de reflexões para você ser mais útil para a sociedade, ser mais assertivo na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Veja bem, esse programa hoje também é a sequência do programa da semana passada. Nós começamos a falar sobre influência e persuasão, a ciência da concordância. Você não pode perder o programa de hoje, viu? Hoje nós vamos te começar a entregar o conteúdo, aprofundar os assuntos que nós abrimos de forma geral na semana passada, mas vamos hoje efetivamente aprofundá-los de maneira muito interessante para você que quer que as pessoas digam sim nas questões mais importantes, para você que tem empresa, é empresário, para você que trabalha no comércio, para você que é vendedor, para você que vai negociar uma situação sua num banco, para você que quer de fato ser mais feliz e mais produtivo. Não perca esse programa, a gente volta já já. Pessoal, iniciando aqui o primeiro bloco do programa Interbusiness, vamos dar uma olhada no slide aqui para a gente retomar aqui o título do programa. Olha lá, influência e persuasão, a ciência da concordância. Volta aqui comigo. Nós começamos a dizer aqui semana passada que existem gatilhos que são gatilhos emocionais, ou seja, existem coisas que se nós soubermos fazer, se nós soubermos utilizar, nós vamos conseguir fazer com que as pessoas reajam sem pensar muito, sem refletir muito e acabem aceitando uma proposta que nós fizemos, acabem concordando com uma coisa, com alguma coisa que nós estamos propondo, temos interesse que ela aceite, e isso pode fazer a vida muito mais rica. Você sabe disso. Você sabe que muitas vezes a gente diz sim quando não gostaria de dizer, e acaba gerando uma série de dificuldades na nossa vida pessoal e profissional. Acabamos, às vezes, comprando alguma coisa mal, às vezes investimos um dinheiro de forma errada, às vezes aceitamos um compromisso que não poderíamos aceitar, às vezes concordamos com uma proposta que foi feita quando não poderíamos concordar, porque de alguma forma alguém utilizou, porque conhecia essa técnica, utilizou uma forma de conduzir essa conversa, utilizou algumas ferramentas que fazem com que a gente diga sim, se vincule a um compromisso, mesmo sem querer. Olha que coisa importante, que coisa interessante, que é a ciência da persuasão, que é fazer com que as pessoas concordem umas com as outras, tá certo? Vamos para o primeiro slide aqui, que eu preparei para esse programa. Olha lá, gatilhos mentais. O primeiro gatilho mental, eu falei semana passada dos 6 principais, é a reciprocidade. Isso é uma coisa muito importante, ou seja, nós devemos retribuir na mesma moeda. Volta aqui comigo, preste atenção nisso. Nós somos educados, a cultura, o nosso processo de socialização e a vida, para ficar mais fácil, mais prática, elas nos impõem alguns mecanismos. Esse mecanismo de nós respondermos, entregarmos, fazermos alguma coisa, darmos algum retorno positivo para alguém que nos fez alguma coisa boa, nos fez um favor, nos deu uma pequena lembrança, nos concedeu algum benefício que nós não estávamos esperando, tudo isso faz com que nós tenhamos algumas vantagens. Que vantagens? Ora, a vida em sociedade, a vida em grupos, ela ganha muito quando nós podemos dar alguma coisa com a noção ou com o sentimento, ou melhor ainda, com a certeza de que o que nós estamos dando, nós não vamos perder. Por quê? Porque nós esperamos um retorno. Nós esperamos que esta coisa oferecida volte para nós de alguma forma. Não é isso? Quantas vezes a gente não fica decepcionado que fez alguma coisa, tratou alguém bem e essa pessoa não retribui da forma como nós a tratamos, com a mesma qualidade, com a mesma intensidade, no mesmo volume que nós nos dispomos a fazer alguma coisa por ela. Então, voltando no slide lá, preste atenção, olha, por que essa lei é tão importante? Nós devemos retribuir na mesma moeda. Esta característica, este gatilho mental está presente em todas as culturas do mundo. Qual é a vantagem disso? Volte aqui comigo. Quando nós começamos a estabelecer relações de troca, que foi o programa passado que eu falei para você,
nós percebemos que se nós podemos fazer alguma coisa de bom para o outro vai de alguma forma nos retribuir. Isto é assim no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é nos Estados Unidos, isso é no mundo inteiro. Isso permite com que as pessoas criem relações muito mais rápidas, as transações são mais agradáveis, a gente gera credibilidade, a gente gera relacionamentos de melhor qualidade por poder retribuir alguma coisa. Não é isso? Não é verdade? Volte lá no slide comigo, olha lá. Então, retribuir os benefícios que nós recebemos gera eficiência social. A gente concede algumas coisas, faz alguns benefícios, mas a gente não perde nada. Olha que coisa interessante, volte aqui comigo. Tudo que você faz numa relação de reciprocidade, você entrega alguma coisa para alguém de bom, você cede um pouco do seu tempo, cede um pouco da sua atenção, faz um desconto numa negociação, aumenta um prazo de pagamento para um cliente seu, você dá um desconto porque alguém comprou um volume maior. Todas essas relações de reciprocidade, elas fazem com que a vida fique mais rica. Mas o que acontece? Por que isso está no programa de hoje? Por que isso é o primeiro módulo? Porque nós podemos utilizar isso de uma forma muito mais poderosa quando nós soubermos utilizar. Quando nós tivermos conhecimento para utilizar, que é a proposta desse programa, quando nós colocarmos isso em prática, ou seja, quando nós tivermos habilidade em utilizar esse conhecimento, e mais do que tudo, não vai adiantar nada todo esse esforço nosso, todo esse tempo dedicado ao desenvolvimento de pessoas e organizações que nós temos na nossa vida profissional, dentro da nossa empresa, se você não tiver atitude, se você realmente não quiser colocar isso em prática. Fica aqui o desafio, já te fiz essa proposta várias vezes, teste esse conhecimento, mande um e-mail para a gente aqui, para a gente poder avaliar até que ponto você está conseguindo evoluir com tudo isso que nós estamos dizendo, tá bom? Então, voltando no slide lá, olha que coisa interessante. Em 1935, o México ajudou a Etiópia, que naquela época já era um país com sérias dificuldades financeiras. Volte aqui comigo, Clebinho, por favor. O México ajudou a Etiópia no caos social, que ainda permanece assim, e fez mandou alimento, mandou dinheiro para ajudar uma calamidade pública que estava acontecendo na Etiópia, isso há 50 anos atrás. Porém, em 1985, o México passou por algumas dificuldades, também, se não me engano, foi uma questão de abalos sísmicos, foram vulcões que entraram em erupção e muitas pessoas morreram, e para surpresa de todos, na sua pobreza, na sua situação de penúria, que existe até hoje na Etiópia, a Etiópia foi o primeiro país a mandar muito dinheiro e recursos dentro da capacidade do país, começou a mandar e fazer essa ajuda para o México. Olha que coisa interessante. Um país pobre se sentindo na obrigação de retribuir um país numa condição social muito melhor, que é o México, em comparação com a Etiópia. Esta é a primeira prova que eu estou te dando da lei da reciprocidade. As pessoas não esquecem o bem que elas receberam, tá certo? O programa está muito bom, eu sei que está muito interessante. Nós vamos voltar já, vamos aprofundar bastante isso e vai ficar muito prático, muito objetivo para você usar no seu dia a dia e nos contar o resultado aqui depois, tá bom? Forte abraço, a gente volta já. Retomando aqui o segundo bloco do programa Interbusiness, preste bem atenção. Nós estamos tratando aqui de influência e persuasão, estamos dizendo para você que se você for capaz de aprender a causar o estímulo adequado nas pessoas, elas vão, quer queiram, quer não, vão dar um retorno imediato a esse estímulo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com fenômenos mentais que visam buscar o tempo de resposta para quê? O cérebro precisa economizar energia, ele precisa, de alguma forma, trabalhar com um número menor de conexões neurais e ele busca pistas, ele busca atalhos para dar respostas de forma automática. Então, eu tenho certeza que quando eu disse no primeiro bloco que você já comprou alguma coisa por impulso ou respondeu sim a um compromisso que depois que você nunca quis dizer e aceitar, é porque muito provavelmente houve uma situação que disparou em você um gatilho emocional inconsciente e levou você a concordar com alguma coisa que, se você tivesse assistido a esse programa antes, muito provavelmente você teria defesas para isso. Eu vou te contar também, além de como influenciar as pessoas para concordarem com você, eu vou te contar uma forma de você não cair
nos truques e na manipulação das outras pessoas, tá certo? Vamos para o próximo slide aqui. Vamos olhar isso aqui, olha aqui. Então, a regra de reciprocidade, ela é esmagadora. Nós temos uma obrigação de dar, receber e retribuir. Preste muita atenção voltando aqui. Toda vez que nós recebemos um benefício, nós temos uma forte tendência a nos sentirmos em débito, em dívida com alguém que nos fez alguma coisa ou com alguma vantagem que nos foi proporcionada. Não é verdade? Os estudos mostram, tem um caso muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos em 1974, um pesquisador estava saindo da universidade, estava nevando, tinha muito gelo, e ele caiu com o carro num barranco. E era começo de noite, não tinha mais ninguém, ele era a última pessoa que estava no campus da faculdade, então passou um funcionário da universidade, foi lá e ajudou a resgatar o carro, tirou o carro dele de lá, levou ele até a residência que ele morava, e passado algum tempo, quase 6 meses depois, ele ficou sabendo que aquele funcionário que tinha o ajudado a sair do barranco, que tinha dado carona até a casa dele, estava sendo acusado numa situação muito grave dentro da universidade. Por incrível que pareça, ele foi no reitor da universidade espontaneamente defender esta pessoa que o ajudava, que ele não conhecia absolutamente, nem em profundidade, nem de forma leve, nem de forma no trato puramente pessoal. Ele não conhecia minimamente essa pessoa, mas em função de um favor, de um benefício causado, ele se sentiu muito desconfortável de não fazer nada e foi defender uma pessoa que ele nem sabia se merecia. Olha que coisa importantíssima que eu estou te dizendo aqui. A reciprocidade, é lógico que acontece quando, de forma mais fácil, a gente influencia ou aceita a influência de uma forma mais forte de alguém, quando a gente está se relacionando com alguém que a gente gosta. Isso é um fato, mas o que este outro fato mostra é que a reciprocidade é uma regra tão poderosa para disparar um comportamento de sim nas pessoas que independe da afinidade pessoal. Olha lá no slide, voltando aqui no slide, veja que coisa interessante. Independe da afinidade pessoal. Exemplos, os Hare Krishna, volta aqui comigo, Clebinho. Os Hare Krishnas, quando que era essa seita que chegou nos Estados Unidos em 1970, quando eles chegaram lá, eles tinham roupas muito esquisitas, eles se vestiam, cantavam músicas indianas que ninguém conhecia e ficavam pedindo dinheiro para as pessoas e não conseguiam ganhar dinheiro nenhum, porque eles eram uma figura estranha na cultura americana. E eles estavam numa situação muito difícil, não estavam conseguindo sobreviver. Mas, de repente, perceberam uma coisa. Eles não poderiam usar roupas americanas que eles iam descaracterizar o comportamento e a religião indiana, a religião hindu. O que eles fizeram então? Sabendo da lei da reciprocidade, eles começaram a dar uma rosa para todas as pessoas que eles encontravam na rua e nos aeroportos. Ou seja, eles trocaram a dança e a música por uma rosa, um símbolo universal. E aí pediam o dinheiro. Resultado disso. Em 4 anos, os Hare Krishna, com doações, compraram mais de 350 imóveis e se tornaram uma das seitas que mais ganhavam dinheiro nos Estados Unidos. Por causa do quê? Por causa desta lei que eu estou te passando aqui. Então, isso é o primeiro fato. Empresas de seguro nos Estados Unidos também mandavam uma pesquisa para saber se o seguro estava sendo efetivo ou não, e mandavam, antes eles pediam para a pessoa responder a pesquisa e eles pagavam $50 pelas pesquisas demoradas, cheio de critério, quando alguém respondia e tinha paciência de responder. Mas eles descobriram que quando simplesmente mandar os $50 depois da pesquisa feita, não dava tanto resultado. Com $5 que eles começaram a mandar antes para a casa das pessoas e depois mandaram o questionário, eles conseguiram aumentar em mais de 80% a resposta das pesquisas, porque eles deram a informação ou deram o gatilho emocional, eles realçaram o fenômeno clique zoom antes de fazer um pedido. Mandaram o dinheiro antes, bem menor do que mandavam após a entrega das pesquisas e conseguiram um resultado muito expressivo. Na política isso acontece com muita frequência, na ciência a gente sabe que os pesquisadores que fazem endosso de medicamentos, falando que aqueles medicamentos são positivos, aqueles medicamentos são melhores que os anteriores, aquela marca de medicamento é melhor do que a anterior,
Normalmente, eles também receberam algum tipo de benefício, algum tipo de viagem, algum tipo de ganho pessoal na relação. Você sabe que a política é assim, isso é assim em todas as áreas. No comércio, isso também acontece com muita frequência. Então, não estamos falando aqui necessariamente uma novidade. Estamos falando de fatos, né? Vamos para um próximo slide aqui. Olha aqui. Gatilhos mentais da reciprocidade. Atenção, a regra pode nos desencadear trocas desiguais. Jim Jones e Diane Lewis. Em 1978, esse fanático americano Jim Jones, ele matou, se não me engano, mais de 1.000 pessoas, americanas que ele levou para uma ilha, que ele falava que ele era realmente responsável e fazia essas pessoas muito felizes, oferecendo um vinho com veneno, e muita gente morreu. Essa Diane Lewis, ela recusou as ofertas que foram feitas, não aceitou os benefícios que ele, entre aspas, oferecia, e quando ele ofereceu o vinho envenenado, ela não tomou. E ela disse o seguinte na entrevista, uma das poucas pessoas que sobreviveram a essa tragédia que aconteceu por esse fanático, esse Jim Jones. Ela disse que simplesmente ela sabia que se ela aceitasse um benefício, ela estava presa a conceder depois algum tipo de retorno e que ela tinha muito medo do que podia acontecer. Então você vê que as trocas são desiguais de fato, não é isso? Então, aguarde aí, a gente volta já já no terceiro módulo do programa Interbusiness para falar e concluir um pouquinho mais a respeito da reciprocidade, tá bom? A gente volta já já. Voltando aqui, pessoal, ao programa Interbusiness, eu tenho um amigo na cidade de Campinas que é um dos maiores vendedores de seguro do país, e trabalhei com ele, inclusive, e ele me disse o seguinte, às vezes ele conseguia fazer vendas de seguros e de previdência privada, principalmente, muito altas, porque ele fazia alguma coisa nesse sentido. Ele chegava para a pessoa, clientes muito abastados, numa condição financeira muito elitizada, ele pedia, falou, olha, você não quer me ajudar? Compra aqui uma previdência privada comigo de 1 milhão. Aí a pessoa, Odilon, 1 milhão? Ele falava, então vou fazer o seguinte, me ajuda aí, o que você pode? Me ajuda com 50 mil. Então ele começava pedindo 1 milhão, depois ele abaixava para 50 mil e ele conseguia com isso criar a lei uma reciprocidade de concessões, ou seja, a pessoa negou o primeiro pedido que ele fez, mas ela concedeu o segundo porque ele também fez uma concessão, ele abaixou o preço. Então isso é muito utilizado em negócio, você que é da área comercial sabe disso, mas você que está nos assistindo em casa, preste atenção que você também pode aprender a utilizar isso de uma forma muito importante. Voltando lá para o slide, olha esse caso interessante aqui, uma pessoa, a chupeta e o bom samaritano, esse é um caso também verdadeiro, estudado pelos estudiosos da influência, e disse o seguinte, uma pessoa, voltando aqui comigo, estava com o carro, morreu o carro, veio um rapaz no estacionamento e fez uma chupeta elétrica lá, fez o carro pegar, e ela ficou se sentindo em débito com essa pessoa, esse rapaz que ajudou. Muito tempo depois, uns 3, 4 meses depois, ele pediu um favor, ele pediu o carro emprestado. E o carro era novo, ela emprestou o carro, não soube dizer não, já que ele tinha ajudado a consertar aquele mesmo carro, e o carro foi destruído, o rapaz não tinha nem habilitação e destruiu o carro dela porque ela não conseguiu dizer não, porque foi pega por um processo de influência sem estar preparada para responder. Voltando ao slide lá, veja bem que coisa interessante. Um pedido difícil com 100% de rejeição, olha que coisa fundamental, interessantíssima. Quando ele é pedido de forma direta, olha, vou dar um exemplo aqui também no campus de uma universidade, isso foi feito na Itália. Eles pediram para que jovens fossem acompanhar pessoas, adolescentes infratores, num passeio no parque. E as pessoas, praticamente ninguém dos alunos da faculdade quis fazer esse trabalho voluntário de acompanhar jovens infratores que iam sair da reclusão para passear no parque. Porém, quando eles, num segundo grupo de pessoas, eles pediram uma coisa mais difícil ainda, que era acompanhar durante 2 anos essas pessoas dentro do encarceramento, esses jovens que estavam encarcerados. Eles disseram não, 100%, ninguém aceitou, então eles vieram com o segundo pedido. Mas não dá para você, pelo menos, acompanhar a visita num zoológico, num parque, que nós vamos fazer com eles. E aí, então,
houve um aumento de 17% a 50% do nível de concordância, porque primeiro veio um pedido muito mais difícil. É isso que nós estamos te falando aqui. O fenômeno da indicação também é uma coisa que acontece muito nas empresas. As pessoas pedem indicação porque sabem que se você der o nome de um amigo seu, você escapa da compra, mas você, ao mesmo tempo, abre as portas de que seu amigo compre, porque eles vão usar o seu nome para conseguir, de alguma forma, trabalhar a emoção das pessoas, dos seus amigos, na hora de fazer uma venda. Voltando lá para o slide, por que os gatilhos mentais funcionam, nesse caso, a reciprocidade? Olha, primeiro causa uma forte sensação de obrigação. Alguém fez alguma coisa de boa para a gente. Segundo, a gente tem medo de não retribuir, porque quem não retribui fica numa situação muito difícil. É um ingrato, é uma pessoa que não devolve o bem que recebe, é um egoísta, não é isso? Sentimento de dívida gera desconforto o fato da alguém fazer alguma coisa boa e a gente não retribuir. Então nós temos um princípio chamado de princípio do contraste perceptivo, ou seja, as duas coisas que fazem a gratidão dar certo, a influência, nesse caso a reciprocidade dar certo, primeiro é quando você sai de um patamar maior para um menor. Você começa pedindo muito, depois você diminui para um preço mais acessível, uma condição mais acessível. Isso é o contraste da percepção de duas situações diferentes. Isso facilita muito você influenciar uma pessoa. A segunda coisa é a gratidão. A pessoa fica grata, ela tem um sentimento de dívida com você e dificilmente ela vai escapar disso tudo, né? Quando a pessoa concorda com uma negociação em que você abaixou o valor, que você soube trabalhar com influência da forma certa e ela aceita um pedido menor seu, ela se sente responsável. É como se ela tivesse conseguido fazer você abaixar. Então ela vai concordar com uma forma e vai se comprometer com o que ela assinou ali. Ela não vai voltar atrás, mesmo depois dela chegar em casa e pensar com mais calma. Isso traz um nível de satisfação. Vamos para o próximo slide. Como, de fato, eu posso não ser explorado? Olha só, nós estamos dizendo uma série de situações aqui, e eu também disse na semana passada que essas coisas fazem com que a gente possa ser explorado pelas pessoas. E que também a gente possa explorar, manipular as pessoas, porque a gente tem um domínio maior sobre isso. Como não ser explorado? Olha o que está escrito no slide aqui. Volte aqui comigo. A primeira coisa, você pode dizer assim, bom, se alguém me fizer algum bem, se alguém me fizer algum favor, eu vou estar numa condição de ter que responder, de ter que reagir de forma positiva, dando um retorno para essa pessoa. E então eu não devo aceitar mais favor de ninguém, eu não devo aceitar benefício, eu não devo aceitar mais presente de ninguém. Seria uma forma de você escapar da persuasão, mas isso não é viável. Na vida prática, a gente tem que entender que algumas vezes os benefícios são verdadeiros, o presente é um presente sincero, a ajuda é uma ajuda que vem do coração, a pessoa realmente está fazendo alguma coisa por você na boa intenção. Então não dá para simplesmente não aceitar nada de bom que vem da parte das pessoas. Volta aqui no slide comigo. Porém, é importante a gente saber diferenciar uma oferta, um benefício, um favor, que seja uma manipulação de alguma coisa que é um favor genuíno. Volte aqui. Por favor, preste atenção. Às vezes, as pessoas estão fazendo isso porque estão querendo manipular a gente, é um fato. Mas às vezes é um favor genuíno. A melhor coisa é você parar para pensar um pouquinho antes de reagir. Quando a gente fala assim, eu posso pensar um minutinho? Você consegue, de alguma forma, ganhar uma distância, olhar no fundo do olho da pessoa, olhar no ambiente que você está, ver se você está ansioso ou se não está preocupado ou se não está, se é o momento ou não de aceitar ou não um compromisso, um benefício que estão te oferecendo, né? Então, esta é a primeira dica para você não ser manipulado nesse caminho tão forte que existe hoje. A mídia sabe fazer isso de uma forma muito hábil. Segunda coisa, voltando lá. Aceitar um benefício verdadeiro e a possibilidade de retribuí-lo no futuro. Ou seja, se a oferta, se o benefício, se o presente, se o favor é verdadeiro e genuíno, você pode aceitar com a possibilidade de no futuro poder retribuir a pessoa que te fez um bem. A possibilidade, não a obrigação de retribuir. A possibilidade. Se você puder, você vai retribuir no seu momento que você achar adequado. Pessoal, vamos assistir um vídeo rapidinho aqui, eu volto para concluir esse módulo. Temos muita coisa para falar desse assunto aí. A gente volta já já.
drivers who want to get the most out of their cars. Pessoal, você assistiu um vídeo aí, você viu o castor, você vê que nessa brincadeira até os animais retribuem ao ser humano os favores prestados. Eu espero que esse programa tenha esclarecido para você alguma coisa a respeito do fenômeno da reciprocidade, que você utilize isso e eu, seguindo essa lei de uma forma muito positiva, quero agradecer aqui ao seu Carlos, do San Rafael Grill, um restaurante que eu sou cliente há mais de 30 anos e que nos prestigia aqui com o seu patrocínio, e também ao senhor Carvalho, da Colucci Imóveis, empresa que em 4 anos de mercado, em apenas 4 anos, conquistou um espaço de qualidade, de respeito no mercado imobiliário em Araçatuba, na região. Muito obrigado pela atenção, te aguardo no próximo programa, coloque em prática, mande um e-mail para mim, nesse e-mail que está aqui embaixo, contando um pouquinho do que você gostaria que eu te ajudasse na sua empresa, na sua vida pessoal, que nós vamos, na medida do possível, te atender. Forte abraço, até o próximo programa.